Essa fase menos boa, o que é que te sentes que aprendeste? Se tivesse de tirar uma coisa dessa fase menos boa, qual é que seria? Curiosamente tem muito pouco a ver com o póquer e tem mais a ver com o autoconhecimento, tem mais a ver com com darmos margem a nós próprios para errarmos, com compreendermos e aceitarmos melhor, aceitar que o erro faz parte, compreender que lá está, que isto é uma escada grande, feita de pequenos passos à frente, alguns recuos, e que não é preciso dar grande dimensão a cada erro ou a cada conquista, viver um bocadinho mais equilibrado, mais balanceado. Acho que isso, acima de tudo foi isso, mais do que a parte técnica tem mesmo muito a ver com a parte mental e com a parte de equilíbrio e balanço. É isso. É interessante, não és o primeiro jogador que refere. Aliás, a maior parte dos jogadores que passaram aqui já tiveram make-ups, como todos os jogadores têm que ter, não é? Principalmente os que querem chegar mesmo lá acima. E eles quase sempre referem o que tu falaste, que é o que eles mais tiram não é diretamente relacionado com póquer, são coisas off-póquer que influenciam muito a performance. Pois, para vermos a importância que essas coisinhas têm, no desempenho e na performance de um atleta de alto rendimento, alta competição. Muito mais do que a técnica de lançar o dardo ou fazer check raise ou whatever, tipo, tem muito mais a ver com o equilíbrio, com o balanço no momento em que nos sentamos nesta cadeira e que nos dispomos a abrir os lobbies de póquer. É isso. E depois houve uma mudança, não foi? Saíste desse período e tem corrido bastante bem desde que saíste desse período. Houve alguma alteração em particular? Eu ainda não fiz a análise completa à questão, mas há um aspecto que pode ser coincidência, mas eu entrei numa pool deixa-me ver, talvez há 1 ano e meio, sim, eu entrei numa pool há 1 ano e meio, talvez um bocadinho mais, e não quero acreditar que seja só coincidência nesta altura do campeonato. Eu acho que o facto de ter entrado para a pool deu-me uma responsabilização, deu-me uma responsabilidade, deu-me um peso, neste caso positivo, que se calhar era mesmo isso que eu estava a precisar. Estava mesmo a precisar de um bocado de responsabilização, além de estar a precisar de 2 passos de talos na cara para ver se acordava. Estou a brincar. Não, mas deu-me uma responsabilização perante os outros, que eu já devia ter com a Polarize, obviamente, e comigo próprio. Mas e contigo, claro, sim, mas foi algo extra que eu senti ali. Pronto, que foi... isso, pelo menos isso, pelo menos pode ser coincidência, mas corresponde ao momento em que eu entrei para a minha primeira pool, o facto de eu ter se calhar mudado um bocadinho o chip e pronto, e as coisas a partir daí levantaram um bocado boa. Tem sido um bocado absurdo estes últimos 18 meses. Mas acho que se tiver que apontar o dedo de alguma coisa assim, será a entrada na pool. Obviamente que todas as pessoas à minha volta me têm ajudado, mental coach, o meu coach, Jorginho, a Inês, tipo... Mas sim, os meus colegas de pool e a minha pool têm sido muito importantes neste ressurgimento, digamos assim. É isso. Eu a ver de fora, eu tinha ideia que isso tinha sido um ponto importante para ti. Agora temos aqui a confirmação. E é o que tu dizes, eu também acho que aumenta muito o teu compromisso com tudo, não é? Até porque eles também são teus amigos. Alguns pessoais já conhecia há muito tempo, pessoas com quem falas muito, e agora sentes mesmo que não podes falhar, que além de estás a falhar contigo, também estás a falhar com eles. Isso é uma coisa que, pronto, não estás disposto. Acho que é mesmo isso. Não devia ser assim, obviamente, né? Nós devíamos ter sim. A mesma postura perante os outros e perante nós próprios, né? Tipo, mas pronto, é um facto que aconteceu e pronto, e estamos aqui. Sim, e muito provavelmente chegarias a essa postura caso não tivesse entrado, se calhar demoravas era mais tempo e simplesmente acelerou o processo. Só tenho a agradecer ao meu amigo Rapinzi que me introduziu a essa pool. Grande Rapinzi.
Em breve também tenciono conversar com ele. Achas que ele vai alinhar? Acho que ele é um rapaz conversador e acho que é um rapaz que vai gostar de fazer isto, exatamente. Boa. Tem perfil. Também acho que sim. Pronto, aqui em relação ao ano passado, a estes últimos 8 meses, como nós dissemos, ocorreu mesmo muito bem, os melhores 8 meses da tua carreira, o melhor ano da tua carreira também o ano passado. Absolutamente. Tiveste o primeiro score acima dos 6 dígitos. Como é que foi esse momento? Epá, olha, vou-te ser sincero, pá, e é isto que eu digo a toda a gente, que é... O momento foi um vazio. É sempre assim, Diogo, é sempre assim. Epá, pronto, para além de ficar em segundo, mas a excitação e eu percebo a pergunta que queres dizer, mas eu vou explica assim, não, eu assumi que era vou avançar aqui, curioso, vou avançar aqui um bocadinho, que é o facto de te perguntaste como é que sentiste depois disso. Eu depois, assim que fiquei em segundo, assim que o treino acabou, eu recosto-me, mas eu digo que se eu tivesse ganho teria acontecido a mesma coisa. Okay. Eu recosto-me na cadeira e fico a contemplar o que aconteceu e a pensar um bocadinho e a refletir, e assola-se de mim um vazio que a explicação que eu encontro para aquilo é que a excitação vem do jogar, vem do ganhar, vem do estar nas mesas, e que depois que a coisa acaba, seja vitória, seja segunda, tipo, pá, há um vazio. Obviamente que há muita emoção aqui dentro. Obviamente que há uma alegria imensa, obviamente que são coisas que até demoram algum tempo a assimilar, tipo tudo. Quando conquistas um prémio que te dá algum conforto, não só em termos monetários, mas também mesmo em termos de relevância do torneio. Obviamente que há emoções que estão ali a transbordar em mais aqui, mas a emoção que me assola é mesmo esta, pá, e eu acho super curioso e tenho muito interesse nisto e tenho lido sobre isto e procuro saber mais sobre isto. Mas claro que a alegria está lá, claro que a confiança está lá, mas também há este ligeiro abaixamento de pressão e descompressão e pronto, e é mesmo a competição que me dá a pica, sabes? É mesmo o percurso de chegar lá que me dá a pica e eu acho isso super interessante. Por acaso é isso, eu não jogo póquer como sabes, mas a primeira vez que fui a Santiago a pé, eu também cheguei lá e depois E o meu colega agora? veio-me buscar e ele disse, pá, como é que foi a sensação de chegar? E eu, pá, foi um bocado fraca, quer dizer que o que nós fizemos até aqui acabou, não vou fazer mais isto. E é um bocado o que tu passaste, ainda que em cenários completamente diferentes, mas senti exatamente Sim, o mas mesmo quando lá cheguei. é isso. É a excitação de preparar a viagem, de planear a viagem, tipo, muitas vezes também me dá isso, que é... É isso, está lá Estou a 2 andar, meses a a preparar uma conversar com viagem e pessoas. depois vou fazer a viagem e não é bem a viagem em si que é excitante, não há nada ali na viagem que seja excitante, tipo, mas Não, mas percebes? ali foi, os dias a caminhar até lá foram incríveis. Depois de lá chegar é que foi esse vazio, estás a perceber? É isso, mas É o processo, né? é isso, exatamente, sem Yeah, dúvida. Era isso, aquilo era muito yeah. mais sobre a jornada do que sobre o destino. Exatamente, meu, é isso. E tu sempre sentiste isso nos teus grandes prémios? Já tiveste alguns ao longo das carreiras, Já, gagatas, tudo mais? sim, isto marcou-me. A primeira vez que eu ganhei bastante dinheiro, até foi na Polarize, ganhei ali uma das coisas que está ali atrás, uma destas coisas aqui, Exatamente, uma destas coisas que está exatamente. aqui, e acho que ganhei 80.000 euros, pá, e as pessoas, então, e como é que foi, pá, eu só me lembro, isto ainda estava mais acentuado, isto que eu estou a dizer, este vazio, e agora, eu na altura ganhei o torneio até, este e agora, tipo, opá, foi tão mais marcante, acho que talvez por causa disso, talvez por causa de ter ganho e eu estar à espera de mas não houve, lá está, houve o tal recostar, houve o tal vazio que não é bem um vazio, pá, talvez seja uma descompressão, talvez seja ali algo químico, tem que ser químico, né? Aqui no cérebro ou assim, tipo alguma reação química que nos coloca neste estado. Não, é sem dúvida um ponto de vista interessante. Por acaso também o meu irmão há uns tempos disse uma coisa, eu não sei se ele ainda concorda com isso ou não, mas foi que não podes ficar demasiado contente quando ganhas, senão ficas demasiado triste quando perdes.
Não Também é isso, é o equilíbrio e o balanço. Faz todo sentido isso, faz todo sentido. Não podes dar tanto valor. Faz bem de sentido. Yeah. É isso, eu Lá não sei se está. ele ainda defende isso ou não, mas ele uma vez disse-me e foi uma coisa que me marcou, porque na minha cabeça também faz sentido que assim seja. Epá, faz bem de sentido e acho que ele ainda defende isso cada vez mais. Eu lembro perfeitamente de eu começar de eu estar a jogar com os meus amigos. Póquer a primeira vez eu jogava com os meus amigos ao lado e eles também jogavam. Aquilo era uma. Também jogavam na conta deles, atenção. Claro. Mas aquilo havia ali muita alegria e muita loucura e tal, pá. E obviamente que o contrário também existia quando perdíamos de forma injusta, de forma que as probabilidades não estavam à espera. Aquilo era um vazio gigante, pronto. E isso é um ponto interessante, que é o ponto do equilíbrio e do balanço. Que lá está, não entrar com tantas expectativas, por exemplo, para um dia 2, ou trabalhar um bocadinho a visualização, perceber todos os cenários, perceber o que é que pode acontecer, o que é que não pode acontecer. Portanto, há um trabalho mental que tem que ser feito entre o atleta e... Às vezes pode ser o atleta com ele próprio, pode ser o atleta com o coach, ou assim, mas sim, essa questão do balanço, do equilíbrio, do gerir as emoções é super importante. Yeah. Não, sem dúvida que é Sem uma das dúvida alguma. skills fundamentais da vossa profissão. Sim. Mas ao mesmo tempo, lá está, parece que as coisas perdem um bocadinho de gozo, sabes? Tipo, quando tu. Não é bem o gozo, mas tipo, a emoção de gritar por um all-in ou não sei o quê e tal, sabes? Estás a ver? Tipo, Sim. isso deixou de haver, deixou de existir. Já não grito para o terno para me dar um as, às vezes não faço isso. Mas sim, essa gestão tem que ser bastante inteligente. Yeah. Uma coisa que eu também queria ter perguntado e agora até estou mais curioso, que era qual é que foi o torneio? Era torneio ao momento, mas agora até queria saber qual é que foi o torneio mais marcante da tua carreira, porque da nossa conversa que tivemos até agora, eu imagino que tenha sido o EPT que te correu mal pela experiência de lá estar, ou foi uma vitória, ou um prémio grande? Não, eu acho que todos, pronto, isto parece um bocado aqueles chavões, mas todos os grandes momentos foram importantes, sem dúvida as vitórias foram importantes, mas se calhar não, eu tenho a certeza disto que vou dizer, eu não tenho provas, tipo, tenho certeza na minha alma cá dentro, mas o mais importante para mim há de ter sido uma derrota, sabes? O mais importante para mim, em termos de carreira, em termos de evolução, foi de certeza uma derrota, ou seja por ter sido, acima de tudo, há de ter sido uma jogada mal feita minha. Raramente fico chateado com um azar, mas já ter sido uma derrota, algo que me correu mal, numa fase super importante de um torneio, que me levou a estudar mais, que me levou a ir procurar, que me levou a saber, estás a ver? Tipo, que me levou a... que me despertou aqui qualquer coisa mais, tipo, com certeza que há de ter sido uma derrota. Obviamente que as vitórias foram importantes para a confiança, foram importantes para a carteira. Que é fundamental também nesta profissão, não é? A estabilidade financeira. Claro, a confiança é super importante e a carteira também é bastante importante. Ambas nos dão conforto no presente, mas sem dúvida que toda essa experiência, pá, e depois, apesar de eu estar na Polarize, eu não me relacionava muito com o Rui ou com os headmasters da Polarize, digamos assim. E ter a oportunidade de estar com o Rui, com o Norte, com o Zaga, acho que o Zaga também lá estava, estava lá mais quem? Era só dinossauros de póquer aquilo, pá, estava lá muita gente, pá, e estar a conviver com eles foi extraordinário, foram todos 5 estrelas, pá, isso deu-me um sentimento de pertença, sabes? Yeah. Que não sou um alien aqui, tipo, apesar de ser novo e apesar de ter que trabalhar mais que os outros para me manter ali, sim, diria que o EPT foi super importante nesse sentido. Apesar de tudo, eu ainda me lembro da minha primeira vitória como jogador de póquer e o que é que eu fiz com o dinheiro dele, com o dinheiro que fiz com isso, pá. É incrível, Então, pá, é incrível. Eu ganhei um torneio na Noik Poker. Lembro. Não sei se te lembras da Noik Poker. Lembro. Essa lenda do carteado online. Yeah. Ele era patrocinado pela sala.
Acho que sim, acho que sim, acho que sim. Eu na altura tinha um fórum de póquer com os amigos, que era o Poker Aces Poker, onde fazíamos Ainda aquelas existe ou não? races. Opa, não sei se o servidor ainda existe, não sei se o Ok, servidor ok. ainda existe, mas não sei, mas nós demos algum trabalho naquilo, digo-te já. Um dos sócios fundadores era web designer, então uma palavra também aqui para o meu amigo João Nunes, já agora. Então ele também deu ali uns toques naquilo. Pá. Eu lembro-me de ganhar um torneio no Nike Poker e aquilo foi à tarde. E a primeira coisa que eu fiz, eu lembro-me que havia o Sol Verde Poker Season, estava a acontecer em Espinho. E para tu veres o Sol Verde, 300 euros para mim, aquilo aquilo era a Champions League para mim na altura. E a primeira coisa, eu acho que ganhei 2.200 euros nesse torneio. E a primeira coisa que eu fiz foi ligar ao meu amigo Pedro Mendes, que foi ele que me introduziu ao poker, o meu amigo Magic. Foi ligar ao meu amigo Magic e dizer: Magic, prepara-te que vamos a Espinho jogar daqui a uma hora. Daqui a uma hora passa aí. Então, o dinheiro foi usado para estorrar, foi investido, foi reinvestido, digamos assim. Foi reinvestido em jogo. Mas essa história é engraçada só porque eu ganhei um para ir jogar o outro logo imediatamente a seguir. E lá está, alavancou-me e deu-me. Mas sim, o EPT eu diria que foi sem dúvida o torneio mais marcante que eu joguei até agora. Ok. E já agora esse torneio em Espinho, como é que foi? Muito nervoso, também passou rápido. Passou rápido, de certeza, e muito nervoso, de certeza. Uma vez mais, aquelas sensações estranhas do o que é que eu faço aqui, não pertence aqui, isto é só tubarões, etc, etc. Olhando para trás agora é super engraçado olhar para isso. Mas lá está, o fascínio que eu senti a ver o EPT, quando cheguei ao EPT, pá, foi super semelhante ao ver o Sol Verde, estás a ver? Tipo, obviamente com as dimensões devidas, Claro. mas a minha realidade para a minha realidade na altura Uhum. era tão iguais, estás a ver? Tipo, eu habituado a jogar torneios de 5 paus ou de 3 paus, citando gols, vou para o Sol Verde Poker Season depois de ganhar. E chegar ao EPT também foi mais ou menos a mesma coisa. Sim, é isso. Está sempre adaptado à tua realidade. É como a primeira vez que jogaste um torneio de 1000 foi especial, hoje que é normal. A primeira vez que jogaste um de 5000 foi especial e ainda se calhar não é normal, mas vai ser em breve e por aí fora. É isso. Desculpa, tu falaste de um torneio de 1000, eu lembrei-me aqui do outro torneio marcante que tive. Força. Eu jogava average buy-in de 60 euros, acho eu, 70 euros, e tínhamos ido para a Holanda jogar os Scoop. Eu lembro. Essa viagem foi E muito divertida. fui com o Fomos Buchita. todos. Ok, não fomos. Não, mas eu acho que fomos para Roterdão. Eu acho que vocês Ok. tinham ido, já não sei Nós para onde é tínhamos, que vocês foram. nós fomos só jogar basquete convosco uma vez, acho eu. Pois foi, exatamente. Então estava eu, o Buchita e o Martim na casa. E eu jogava torneios de 60 euros e num dia de scoop super importante faço um misclick e registro-me num 2100 Formex. Portanto, pá, eu acho que joguei 10 mãos daquilo. Eu fazia tribet, eu levava forbet. Eu fazia raise, eu levava tribet. Eu dava call, levava squeeze. Tipo, eu parecia um caranguejo fora d'água, pá, com as patas para o ar. Eu não sabia onde é que eu estava, pá. E pronto, foram os 2.000 euros mais mal gastos da minha vida e foi um torneio mal gastos, ou seja, aquilo foi um misclick. Foi um torneio marcante também, pela positiva, Yeah. pela Que negativa nem neste deu caso. para. Yeah, fogo. Ainda por cima Não só deu para 10 aquecer, mãos. não deu para aquecer, não, Não não, deu não, para não, não. aquecer sequer. E tu tiveste percepção na hora do erro. Logo, mandei um berro na sala. Mas o que é que se pode fazer, pá? Pronto, são as coisas É isso. Depois, se são as calhar, aprendeste aprendizagens, pá. e meteste o limite de Aprendi. buy-ins no filtro. Nunca mais aconteceu. Exatamente, Diogo, exatamente, Nunca mais Diogo. Foi isso aconteceu. mesmo. Nunca mais aconteceu. Alan, por acaso, o Piranha tem uma história engraçada. E fizeste-me lembrar isso, que foi... Ele também deu um misclick, mas inscreveu-se num torneio de Fixed. E aí, então, e estávamos lá no Brasil, foi na GG, e ele estava a reiniciar a GG porque achava que estava bugado, que não lhe aparecia a barra de apostas. E ele fechou e abriu a GG meia dúzia de vezes, até que ficou chamado de torneio fixo. Muito bom, pá! Aconteceu. Também, esse Muito aí é o bom, pá! misclick mais engraçado. É que eu imagino lá, vou-te chateado, a dizer, dá em todas as vezes, não dá nesta. Epá, então esta porcaria não está bem, pá! E pronto, depois foi só também um misclick. Muito Aposto bom. que depois também tirou lá os fixados do filtro. I know, I know! Muito boa essa Uh, história. yeah, não, muito Ai. fixe. Pronto, e agora aqui
a nível deste ano, falar um bocadito do que é que te esperas. O teu average stake praticamente dobrou no último ano. Eu não tenho os números exatos porque não tenho aqui. Eu tenho acesso às GGG, mas não tinha no SharkScoop. E pronto, à partida vais agora um EPT, não é? No final deste mês. Sim, vou jogar o EPT Monte Carlo. Também é uma paragem mítica. E vou com os amigos da Polarize, vou com os colegas e Acho que jogar já temos 8 uma jogadores dezena de confirmados. torneios, talvez. 8? Yeah, acho que sim. Pois, vai ser. Tá. Vamos em peso para o Principado. Tem tudo para correr bem e lá está, é mais um passo. Desta vez vou com mais maturidade, vou com mais sentimento de pertença maior, não é? Sim, agora já não é. Se na altura podia ser uma questão, que eu acho que se calhar já não era, agora já não é uma questão de certeza. Claramente vai estar onde Agora será uma penses. questão pela positiva, né? Tipo, agora Sim, será já mais uma exatamente. questão Agora é uma de certeza. confiança, uma confiança, etc. Sim, é um objetivo a curto prazo. Os Scoop não os deverei ir jogar, mas há vida para além do Scoop também. Pronto, para este ano eu tinha algum receio, estava com algum receio deste ano, depois de ter tido um ano tão bom. Estava com algum receio e a forma que eu tive, que eu arranjei de ultrapassar esse receio era trabalhar só. Eu tinha noção que tinha que trabalhar mais do que tinha trabalhado o ano passado para ter resultados semelhantes, apesar de não controlar os resultados. Mas se eu tomasse controle sobre aquilo que domino, se eu investisse na parte em que eu posso controlar, que é a parte do estudo, pelo menos eu ia chegar ao final do ano aliviado, consciência tranquila, e pronto, e é isso que estamos a fazer, pelo menos para me dar essa tranquilidade. Ok. E a nível, eu não sei se tu costumas definir objetivos no final do ano, se noutra altura, mas por exemplo, tu tens um objetivo de sessões que queres meter este ano, mas esse tipo de coisas que queres jogar? Este ano o meu objetivo, tenho isso tudo, tenho como objetivo jogar 270 sessões, tenho como objetivo ver se consigo chegar aos 10 mil jogos, mas acima de tudo quero jogar domingos, que foi uma coisa que eu negligenciei bastante durante o último ano. Faz uma diferença gigante, sem dúvida. Faz uma diferença gigante, faz muita diferença. E pronto, e aquilo que eu penso é, se eu já tive o ano que tive o ano passado sem jogar a grande maioria dos domingos, tipo, se calhar ainda vai ser pior, se calhar ainda vou enterrar mais, mas não me parece. Sim. Em EB vais ter melhor de certeza. Exatamente. Então, um dos grandes objetivos passa por aí, passa por jogar domingos também e pronto. Passa por um grande investimento no meu conhecimento, na minha evolução enquanto jogador. E a nível de outros EPTs, é algo que tens em mente? Vai depender de como estejas na altura? Vai depender muito de como esteja na altura. Gostava muito de ir às WSOP, como já te disse. Esse é um objetivo a médio e longo prazo. Nem que eu tenha que... Na verdade. Médio curto, sim. Eu estava a pensar a longo prazo 1 ano, mas longo prazo, sim. um ano aqui não é longo prazo nenhum. É que é o prazo mínimo, na verdade, não é como todos os dias. É quase Isso. Então, não tenho assim grandes objetivos em termos de live games. Quero mesmo consolidar em termos online, quero-me consolidar em termos online. Acho que esse é o meu grande objetivo. Ok. Esses números que falaste parecem ótimos. Os 270 sessões, 10 mil torneios, acho que é por aí. Sim, são números que eu ainda não consegui atingir dentro da Polarize e algum dia tem que ser. Né? Por acaso, já agora, a título de curiosidade, era uma pergunta que eu ia fazer mais tarde, mas voltaste a falar nas WhatsApp, que era, imagina que fazias FT no main e basicamente eles, quando estão a chamar os jogadores para a mesa final, pediam-te para escolheres uma música para entrar à ação de uma música. Sabe que ias falar do Cocó na Cueca?
Não. E agora, cocó na coisa. Não, era ao som de que música que gostavas de entrar para a Pá, mesa essa é final. difícil, ó Diogo. Essa não vem preparada, pá. Essa não vem preparada, pá. Estava aqui, o que é que. Pá, eu adoro música. A música faz parte da minha vida. Não consigo viver Mas sem música. não houve nenhuma que te veio assim à cabeça? É pá, sinceramente não. Eu desconfio que tu estás a fazer esta pergunta já com alguma resposta debaixo da língua, não? Não, admito que não. É Não? mesmo. Ok, Não. ok. Não, pá, opa, não tenho nenhuma música que me. Não penso numa música para a minha entrada nas WSOP todos os dias. Não. Não, eu adoro bué da música, adoro muitas músicas, mas tenho que escolher uma, né? Tenho que escolher uma. Olha, tinha que ser qualquer coisa a ver com o Nick Waterhouse, que é quem eu vou ver mais brevemente, que é um cantor californiano de blues. Portanto, tinha que ser qualquer coisa a ver. Ok. Não era a resposta que estávamos à espera, mas surpreendeste-me, pá. Surpreendeste-me com esta. Pá. Tinha isto mais para o fim, mas pronto, acabou. Calhou no tema agora e pronto. Também falaste nos Knicks e uma das perguntas que o meu irmão tinha feito, a única pergunta que o meu irmão tinha feito quando eu disse que ia estar aqui contigo era quando é que ele vai começar a escolher Knicks de jeito. Por isso. Opa, já escolhi um, que é o chá. Nem sei dizer aquilo. Não, os meus nicks, há alguns dos quais eu me arrependo e que são fruto claramente da imaturidade da mente de um rapaz adolescente de 30 anos. Se é que eu posso dizer assim. Não, mas o Rui tem razão. Está na altura de eu começar a arranjar nicks. Nicks decentes. Ele fez a pergunta mais na brincadeira, certamente, mas sim, eu admito, eu muitas das vezes, sabes, eu faço as streams e eu nunca sei, pá, hei de dizer o Nick, não digo. Por mim pode dizer à vontade, meu. Por mim pode dizer à vontade. Sim. Não, mas é isso, eu não digo sempre o Rui, quando falo mais isso. Mas, espera aí, desculpa, fogo. O alarme. Posso dizer que eu tenho uma aba no Discord que diz nicks, que é só para eu ir lá metendo os nicks que eu me vou lembrando de ninguém. Posso dizer que o último nick que eu meti aqui é o Teen Valium. Valium dos comprimidos. Sim. Pode ser, não sei se o Rui aprova esta aqui, fez a pergunta. Sim, ele depois também vai ver isto. Também uma cena que eu me lembrei que falaste há pouco foi o torneio mais marcante e depois teve lá uma parte que tu disseste que possivelmente não foi um que ganhaste, foi um que perdeste. E também agora estávamos a falar do meu irmão, eu lembrei-me que houve uma altura que ele me disse que às vezes os jogadores tinham um azar de ganhar muito na altura errada. Epá, tal e qual. Eu tenho precisamente a história contrária para contar. Uhum. Tenho a história contrária para contar. Espero que a pessoa em questão não fique chateada de eu estar a contar isto. Antes, pelo contrário, tenho uma grande admiração por ele, enquanto pessoa, enquanto jogador, que é o Rodrigo Carmo, que é o aflatador, que é alguém que já passou por aqui. E que foi alguém que quando entrou teve um ano ou mais de um ano sem ganhar, ou um ano e meio sem ganhar, tipo, e aquilo o que fez foi precisamente o contrário disso. O que fez foi precisamente tipo essa bebedeira que estás a falar, essa embriaguez que pode acontecer a alguém que ganhe muito rápido, muito facilmente. Aconteceu precisamente o contrário. Isso obrigou a estudar mais, a envolver-se mais, a trabalhar mais, basicamente, e depois ele veio a recolher os frutos disso mais tarde. Portanto, isso estás a dizer acontece perfeitamente e também acontece o contrário também. Exato, é isso. Basicamente portanto, foi isso que ele diz, às vezes era melhor não ganhar numa fase do que ganhar muito. Tal e qual, pá, tal e qual. Isso é bem da verdade. Tipo, isto também é uma palavra de incentivo e de esperança para quem quer que tenha entrado há pouco tempo nesta equipa ou noutra equipa qualquer, ou que esteja numa situação semelhante, tipo, não é o fim do mundo, desculpa, antes pelo contrário, não é o fim do mundo. Só te vai obrigar a estar mais comprometido com a profissão, estar mais comprometido contigo próprio, e os frutos que tu não estás a ver agora a recolher, tipo, vais recolhê-los mais tarde se estiveres disposto a isso, obviamente. Sem dúvida.